Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre imigrar para Portugal. Como eu disse num outro vídeo meu, Portugal facilita muito a entrada dos brasileiros, né? Que entram lá como turistas. Depois você tem a oportunidade de ficar lá manifestando, com a manifestação de interesse, né? Você consegue ficar lá se você arrumar um trabalho. Então, Portugal é o único país da Europa em que um brasileiro consegue ir como turista e se arrumar trabalho, pode ficar no país, tá? Nenhum outro país que eu saiba faz isso que Portugal faz no momento. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo porque você vê na internet muitos vídeos a respeito de Portugal. Nas outras redes sociais, a gente vê muito vídeos falando sobre Portugal, sobre brasileiros que tiveram experiências ruins em Portugal, relatando a experiência deles, né? O problema é o como relatar a experiência. E depois que eu falar tudo que eu tenho para falar aqui nesse vídeo, você vai analisar se você acha que vale a pena realmente, né, na sua situação, porque cada um tem uma situação, cada um tem uma vida, cada um tem um objetivo. Então, aí, através desse vídeo, no final, eu acho que você vai conseguir avaliar se vale a pena você ir para Portugal, né, se tá dentro dos seus objetivos, dentro do que eu falei, ou se você vai chegar à conclusão de que não vale a pena sair do Brasil para se aventurar em Portugal. Quem estiver indo com uma situação regular, né, quem tiver passaporte europeu, quem já tiver um contrato de trabalho, que já conseguiu esse contrato estando no Brasil, já foi contratado pela empresa portuguesa e está indo para Portugal porque já tem um trabalho, já está contratado. Essa situação é diferente da situação de um brasileiro que vai para Portugal numa situação irregular. Então, se você está indo para Portugal com visto de turista, com a intenção de ficar, né, em Portugal, você vai entrar com visto de turista, dizer que está fazendo turismo, que vai como turista, mas na realidade a sua intenção é ficar no país, é procurar um emprego e ficar no país. Se você está indo nessa situação de turista com a intenção de ficar em Portugal, esteja ciente, tá? Não vamos brincar de se enganar. Não vamos brincar de se enganar, esteja ciente, já vá com o seu psicológico, já vá com a sua cabeça preparada para o que você vai enfrentar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando você tá em qualquer país, não é só em Portugal, quando você tá num país com uma situação irregular, né, como aqui na Inglaterra, onde eu vivo hoje, tem muitos brasileiros que ainda estão ilegais. Você fica sujeito a todo tipo de coisa, gente. Você tá vulnerável, né? Então, você vai arrumar um emprego em Portugal, pode ser que a pessoa que vai te oferecer o emprego não vai querer te pagar o salário mínimo, vai querer te pagar menos que o salário mínimo, né? Porque você vai começar a trabalhar lá com a promessa de um contrato de trabalho, né? Porque quando você começa a trabalhar em Portugal, se você arrumar um emprego lá na restauração, num restaurante, num café, eles vão te contratar, você começa a trabalhar e eles vão dizer que vão te dar um contrato de trabalho. Porém, você tem que ficar muito esperto, porque o que acontece? Eu não tô generalizando. Muitos empregadores são honestos, contrata a pessoa e a partir, sei lá, de um mês dá o contrato de trabalho, ou a partir de uns dias já dá o contrato de trabalho para aquela pessoa, para ela se regularizar. Mas também existe muita gente que se aproveita dos imigrantes ilegais e fala que vai dar um contrato de trabalho e não dá. Então você fica lá um mês, 2, 3, e você não tem o seu contrato de trabalho para se regularizar, porque você precisa do seu contrato para ir no CEF, dar entrada na manifestação de interesse, dizendo que você quer ficar no país, que você tem um trabalho. Enquanto você não tiver o contrato, você não consegue fazer isso. E existem sim pessoas que enganam dizendo que vão tirar o contrato e não dão. Então aí você já corre o primeiro risco, certo? Que vocês têm que estar ciente que você pode correr, tá? De ir de uma maneira de início ilegal. Outra coisa que pode acontecer para uma pessoa que está indo como turista é a dificuldade de arrendar um apartamento ou uma casa, de alugar. Por quê? Você está com uma situação irregular, então, como eu disse, você está vulnerável e você vai ter que dar um depósito. Você pode ter dificuldade de alugar algo por causa da sua situação. A pessoa pode se aproveitar vendo que você precisa daquele imóvel ou daquele quarto, e a pessoa pedir até um aluguel mais caro do que realmente ela pediria. Falando sobre aluguéis, que é outra coisa que
tem deixado muita gente em Portugal, assim, desesperado, são os aluguéis. Muita gente querendo voltar para o Brasil, porque os aluguéis subiram muito em Portugal, muito. Para vocês terem noção, de 2016 para hoje, 2022, o aluguel subiu de uma maneira assim, deu um up. Por quê? Onde tem muita procura, né? Muita demanda, o que acontece? Os preços sobem. E foi isso que aconteceu, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas em 2016 foram muitos. Começou, gente, a ir muitos brasileiros para Portugal. Muito, muito, muito. Em 2016 você não via tanto. Tava até que light. Mas a partir de 2016, eu digo, foi 2017, enfim, começou a ir muitos, 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 muitos brasileiros para Portugal. Muitos mesmo. E isso fez com que todos os serviços ficassem mais demorados. Serviço de nacionalidade, serviço em consulado brasileiro, os arrendamentos aumentaram, começaram a subir de preço, ou seja, tudo aumentou, tudo começou a ficar mais demorado e mais caro a partir do momento que começou a ir muitos brasileiros de uma vez, e foi desde essa época que eu falei para vocês até hoje que chegou no arrendamento ao preço que tá hoje, o aluguel que tá hoje em Portugal, que as pessoas dizem que tá impossível viver em Portugal, né, ganhando um salário mínimo, pagando o aluguel, é impossível realmente, gente, pagando o aluguel que se pede hoje em um apartamento de um quarto. Então, a minha primeira dica desse vídeo, gente, é se você estiver indo, como eu disse, como turista, com a intenção de ficar no país, esteja ciente de tudo que você pode enfrentar, tá? Nada de mimimi, mimimi, porque isso, porque aquilo, nada de mimimi. Você tá sabendo que você está indo com uma situação irregular e que chegar lá você vai ter que correr atrás, entende? Porém, você vai enfrentar muitos desafios, gente. Portugal não é fácil, Portugal não é para amador, não é. E eu vou já contar para vocês aqui o porquê. Então, nada de mimimi. Você sabe que você está indo de maneira irregular e que as pessoas lá podem sim se aproveitar de você. Então, aí vai de você. Vai de você se planejar financeiramente e de você ser esperto. Essa é a dica número 1. Saiba o que vai enfrentar, vá com o psicológico preparado. Dica número 2. Pesquise antes o preço dos aluguéis, dos arrendamentos, de casa, quarto, seja lá qual seja o seu objetivo. Pesquisa em várias cidades, para decidir até para qual cidade você vai. Porque se você não adianta você chegar lá, descer em Lisboa, falar, pá, vou ficar em Lisboa, desci em Lisboa, arrumei um emprego. Aí você tá num hotel ou tá na casa de alguém, vai procurar um quarto ou vai procurar uma casa. Você não consegue. Porque o seu salário não condiz com o preço do aluguel. Entende, gente? As contas não fecham. Os aluguéis antes para saber para qual cidade você vai, qual cidade tá com um custo de vida melhor, né, em termos de aluguel. E tem que pesquisar também empregos nessa cidade, né, ver se essa cidade tem emprego, né, gente? Porque senão não adianta nada ter casa para alugar e também não ter muita oferta de emprego. Outra coisa que eu tenho para dizer a respeito da dica número 2, sobre aluguéis. Gente, às vezes você vai encontrar anúncio de aluguéis baratos. Cuidado, gente. Cuidado quando as fotos do imóvel é bonito, você fala, nossa, e o preço é barato, sabe? Cuidado, pode ser um golpe. Outro cuidado que você deve ter. Cuidado também se for muito barato o quarto ou muito barato a casa, porque provavelmente, se for em Lisboa, tá, gente? Eu vou falar por Lisboa, que foi aonde eu vivi. Se for em Lisboa, às vezes você vai encontrar quartos ou casas mais baratos para alugar, mas como você ainda chegou e você não conhece, você não sabe onde é. E se for muito barato, provavelmente vai ser do outro lado do rio, em Lisboa. E o que acontece do outro lado do rio? Tudo é mais barato, os aluguéis lá são mais baratos. Tanto é que uma grande maioria de brasileiros moram do outro lado do rio por conta dos aluguéis mais baratos. Porém, é um pouco longe para você ir para Lisboa todos os dias trabalhar. Dependendo de onde você vai morar do outro lado do rio, é um pouco distante. Então, talvez você gaste um pouco mais de tempo nos transportes públicos para chegar ao seu trabalho e depois para voltar para casa. Então,
Dá uma olhada antes no mapa, vê onde que ficam os bairros que eu tô dizendo do outro lado do rio, para quando você for alugar e você ver o preço do aluguel, você já saber a distância que é. Dica número 3. Antes da viagem, vá até o Ministério da Saúde da sua cidade, pedir um PB4, tá, gente? Vai lá, fala, olha, eu vou viajar e eu preciso de um PB4. Eu não sei se paga, tá, gente? Eu não sei se paga para fazer esse PB4 ou se é gratuito. Eu acho que deve ser gratuito. Não sei se agora tá pagando. Você vai lá com o seu passaporte, faz esse PB4, porque esse PB4 vai ser muito importante para quem tá entrando em Portugal com visto de turista. Né? Esse PB4 ele vai garantir que caso você passe mal, né, você sinta mal-estar, você não esteja muito bem durante os dias em que você ainda estiver como turista, você pode ir ao hospital com esse PB4, você vai leva o PB4 e o seu passaporte no hospital e você vai ser atendido, né? E não vai ser cobrado nada de você, porque a conta depois Portugal tem que acertar com o Ministério da Saúde do Brasil. Então, leva o PB4, tá, gente? Isso vai ajudar muito com vocês aí nos hospitais, enquanto vocês estiverem com um visto de turista. Passamos para a quarta dica, pesquisar as leis. Gente, Portugal muda de lei do dia para a noite. Portugal vive mudando de lei, vive, as leis lá vivem mudando. Você tem que estar sempre lendo, sempre antenado nas notícias, para saber as leis que estão em vigor no momento, que estão mudando. Portanto, tudo que você tiver intenção de fazer em Portugal, pesquisa as leis antes, entra no site do governo, gente, pesquisa o que tá acontecendo, o que mudou e o que não mudou, porque às vezes você vai achando que é de um jeito que te falaram, sei lá, há 2 anos atrás, e quando você vai ver mudou tudo, não é nada do jeito que te falaram. Quinta dica, a partir do momento que você tiver o seu contrato de trabalho, você vai ligar, tá, na central lá do CEF, e vai agendar um dia para ir até o CEF da cidade onde você tá, para dar entrada na sua manifestação de interesse. Vê lá no site quais são os documentos que você precisa, além do contrato de trabalho, e agenda um dia e um horário. Atualmente, o CEF tá demorando bastante, gente. Quem dá entrada não tá recebendo rápido o cartão de residência, tá demorando um pouco. Por quê? Porque tem muita gente fazendo esses processos. Então, a demora está maior agora. Antigamente era um pouco mais rápido, agora tá bem demorado, porque tem muita gente dando entrada em manifestação de interesse. Então, demora um pouco para você conseguir finalmente o seu cartão de residência. Você não precisa pagar ninguém, tá? Tem muito brasileiro em Portugal ganhando dinheiro com brasileiro, tá? Isso tem, acho que em todos os países, né, gente? Então, o que acontece? Muita gente vai oferecer serviço de assessoria para você. Ah, eu te ajudo no CEF, eu te ajudo a tirar o seu NIF, eu te ajudo. Você pode fazer tudo isso sozinho, sem ter que pagar, tá, gente? Vai atrás, se informa e não precisa de ninguém, não precisa pagar ninguém para fazer essas coisas. Não é difícil, tá? Basta ter força de vontade, não é difícil. Não, você vai gastar um dinheiro que se você tivesse ido atrás sozinho, você não gastaria. Agora vamos para a sexta dica. A sua habilitação do Brasil, a habilitação brasileira, pode ser trocada em Portugal. Ah, preciso pagar alguém para fazer isso? Não, gente. Você entra no site do IMT e agenda para fazer a troca da sua habilitação brasileira pela carta de condução portuguesa. Lembrando que você só pode fazer a troca da habilitação depois que tiver o cartão de residência, tá? Depois do processo do CEF, aí você pode fazer a sua troca de habilitação. O processo é super simples. Você marca o dia, vai lá com os documentos que eles pedem no site. Chegando lá, é rapidinho, é como fazer uma carta de condução nova, uma habilitação nova. E depois eles te enviam por correio para casa a sua carta de condução portuguesa, porém ela vai vir com um código atrás, o código 70, que significa que você trocou a sua habilitação brasileira pela portuguesa. Eu não sei, gente, quanto que tá saindo agora para trocar a carta, tá? Eu não sei o valor. Na época que eu troquei a minha, eu nem lembro quanto que eu paguei, porque já faz tempo, gente. Eu não sei quanto que tá, mas deve ter todos esses dados, deve ter no site do IMT. Deve não, tem no site do IMT. Dica número 7. Depois que você estiver na sua casa, ou no seu quarto, ou no seu apartamento, você procura qual é o centro de saúde mais próximo da sua casa, para você tentar fazer o seu cadastro lá, para que você venha a ter um médico de família.
né? Porque lá em Portugal eles têm médico de família. Então, quando você precisa, sei lá, ir num dermatologista, ir no oculista, você primeiro vai no centro de saúde, no médico de família, e ele vai te encaminhar, então, para os especialistas, se ele achar que você realmente precisa, ou se ele conseguir resolver o seu problema ali, ele mesmo vai te passar a receita. Então, faça o seu cadastro no centro de saúde. Se não tiver vaga no centro de saúde próximo da sua casa, vá a outro que seja mais próximo, porque às vezes você não consegue em um, você consegue no outro. Porque agora os centros de saúde ultimamente têm andado bem cheios, gente, tá demorando um pouco as consultas também. Falando já a respeito de saúde, né, nessa dica número 7, como eu disse, com o PB4, enquanto você tiver o visto de turista, você consegue passar no hospital sem ter que pagar. Se depois que você estiver trabalhando, você tiver o seu contrato de trabalho, você estiver ganhando o salário mínimo e você for ao hospital, você não vai pagar nada, né? Quem ganha salário mínimo não paga nada no hospital. Agora, se você ganhar acima do salário mínimo, né? Ganhar um pouco mais que o salário mínimo, aí você provavelmente já vai ter que pagar para ir ao hospital. Eu não sei os preços, tá, gente? Eu não sei, como eu disse, Portugal muda muito, mas eu sei que não é nada exorbitante, né? Não é muito caro, mas também não é baratinho para quem ganha um salário mínimo em Portugal, ou para quem, com as despesas que em Portugal que são altas e o salário é baixo, mesmo sendo um pouco no hospital, já vai fazer um pouquinho de diferença no seu bolso também. Dica número 8. Se você estiver indo com filhos, tá? Você tem que procurar, então, a escola também mais próxima da onde você tá morando, para poder aplicar, né, para o seu filho começar na escola. O que tem acontecido, gente? Depois dessa época que começou a ir muitos brasileiros para Portugal, tudo ficou mais demorado. O serviço de saúde também tá mais demorado. As escolas ficaram mais cheias, porque foi muito brasileiro com muitos filhos. E não só brasileiros, tá, gente? Portugal tem ido cada vez mais imigrantes morar lá, de todos os lugares. Então, as escolas ficaram mais cheias também. Então, às vezes pode acontecer de você não conseguir vaga numa escola mais próxima, mas você tem que tentar em outra, tentar em várias, tá? O que acontece é o seguinte: você fazendo lá o cadastro, né? Você pode fazer online também o cadastro para vaga nas escolas. O seu filho não fica sem estudar. Então, se não der certo naquela escola que é bem próxima da sua casa, com certeza eles vão arrumar um lugar pro seu filho em outra escola, tá? Porque em Portugal nenhuma criança fica sem estudar. Dica número 9. Na realidade, não é bem uma dica, gente. Eu vou falar sobre o salário em Portugal, sobre os descontos em Portugal, para que você já vá ciente do quanto é os descontos em Portugal e quanto isso vai pesar no seu bolso. Bom, atualmente o salário mínimo em Portugal é 705 euros. Hoje, tá, gente? 2022, o salário é 705 euros. E em Portugal, é como no Brasil, tá? Então, nós temos 14 salários por ano, tá? Que é como se fosse as nossas férias e os nossos 13º. É como se fosse as férias e o 13º. Então, em Portugal, não são 12 salários, tá? Como é aqui na Inglaterra, por exemplo, que é 12 salários, não, é 14 salários. É como se fosse, então, as férias e o 13º do Brasil. São 14 salários por ano. A 705 salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo de 705 euros não tem desconto do IRS. O único desconto que você vai ter é o desconto da Segurança Social, que é 11%. Tá? Então, quem ganha salário mínimo só paga Segurança Social 11%, não paga IRS. Agora, quem ganha acima do salário mínimo já vai começar a pagar o IRS. E aí depende, gente, porque você tem que entrar no site do governo e ver a tabela. Eles têm uma tabela de acordo com o seu salário, de acordo com o seu estado civil, se você é solteiro, se você é casado, se você tem um filho, se você tem 2, ou se você é solteiro, mas tem filhos. Então tem uma tabela lá para todos os quadros de casado, solteiro, com filho ou sem filho. O IRS é o Imposto de Rendimento Singular, que seria o nosso imposto de renda. Na tabela da Segurança Social, dos 11% para quem é trabalhador formal, né, para quem trabalha para uma empresa, tem o desconto de 11%. Quem é autônomo também tem lá a tabela de descontos para quem é autônomo. Eles falam que é trabalhador por conta própria. Também tem um desconto da Segurança Social. Eu não sei quantos por cento que é.
Você tem que entrar no site, gente, da Segurança Social, que lá vai ter essa informação dizendo para quem é trabalhador por conta própria, né, para quem é autônomo, quantos por cento que desconta. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente, que eu peguei. Uma pessoa solteira, sem filhos, que ganha R$ 1.007,49 de salário bruto, com os descontos já da Segurança Social e do RS, ela vai receber ela vai ficar com R$ 782,82, ou seja, de R$ 1.007,49, o seu salário com os descontos vai ser de R$ 782,82. Outro exemplo, uma pessoa casada com 2 filhos, então um casal com 2 filhos. Salário R$ 1.427,74. Salário bruto, R$ 1.427,74. Já com os descontos, o salário líquido, R$ 1.076,51. De 1.427,74, vai receber R$ 1.076,51. Casado com 2 filhos. Então, gente, essa parte eu acho que é a parte que vocês mais devem pensar também, né? Que é a questão financeira, a questão do quanto você vai ganhar, o quanto vai ter de descontos e o custo de vida. Tendo em vista que os aluguéis estão muito caros, gente, chega ao ponto de um apartamento, né? Um apartamento com um quarto, 800 euros, ou às vezes um quarto, 800 euros. Como é que você vai pagar 800 euros se o seu salário é 782,82 e você é solteiro sem filhos? Como é que você vai pagar isso? É inviável, gente. É isso que tá acontecendo em Portugal. Aí você tem a alimentação, você tem o transporte. Eu não sei, parece que agora os transportes iam ser gratuitos. Eu não sei se já começou a valer em Lisboa. Parece que no Porto já não se paga mais o transporte, mas em Lisboa acho que ainda não começou. Mas com 782,82 euros, como é que você vai pagar as contas e pagar um aluguel de 800 euros? É inviável, gente. Então, você tem que pensar muito bem. A conta de energia em Portugal não é barata, gente. A conta de energia é cara, tá? Por isso que a maioria das casas em Portugal não tem aquecimento. Porque senão aí ninguém consegue pagar uma conta com aquecimento. Eu acho que do tempo que eu morei em Portugal, não conheço ninguém que tem aquecimento na casa e que liga o aquecimento. Pode até ter, mas se ligar o aquecimento, não conheço. Porque a conta vai vir muito alta, gente. A pessoa não vai ter condições de pagar. Com os salários que se pagam em Portugal, como que a pessoa vai pagar uma conta de energia altíssima? Não tem como. Essa é a realidade de Portugal hoje, gente. Então, se um casal trabalha, 2 pessoas trabalhando, claro que já dá para sobreviver, porque são 2 rendas, né? Mesmo que não seja um salário muito alto, mas são 2 rendas entrando, então já dá aí para sobreviver. O que acontece muito também, muitos brasileiros têm 2 empregos, 2, para conseguir pagar as contas e ainda sobrar alguma coisa para alimentação ou para algum tipo de lazer, que sobra, mas não é muita coisa, gente, porque a realidade é essa. Então, antes de você sair do Brasil, faça bem as contas. Se você é uma pessoa que tá saindo do Brasil para se aventurar como turista, né? Ainda vai tentar contrato de trabalho. Você sabe que a sua situação é muito diferente de uma pessoa que tá indo já legal, que tá indo com os documentos, que vai já para morar, né? Então, você tem que pensar bem antes, bem mesmo, se vale a pena você correr o risco, né? Diante do que a gente apresentou aqui, das contas, dos aluguéis, né? Você pode ver numa outra cidade, muitos brasileiros estão saindo do Porto de Lisboa e indo para cidades menores, só que a quantidade de emprego também é menor. Então, estão se espalhando, você tem que ir ver aonde que seria uma oportunidade para você. Porém, esteja ciente de uma coisa, gente, se você está indo para Portugal, fala, não, eu quero ir para fora do Brasil porque eu quero ganhar dinheiro, tira isso da sua cabeça. Portugal não é para ganhar dinheiro, gente. Eu não conheço ninguém que ficou rico em Portugal, tá? Você vai trabalhar, você vai ter uma vida,
dependendo do que você conseguir, né? Porque, como eu disse, com esse salário de 700, você não paga uma renda de 800. Mas se você conseguir uma renda legal, conseguir encaixar ali os seus gastos, seu custo de vida, e duas pessoas trabalharem, ou uma pessoa trabalhar e conseguir manter isso, você vai ter uma qualidade de vida, você vai conseguir se alimentar, você vai ter segurança, você vai ter uma saúde boa, coisas que no Brasil, geralmente, a gente não tem. Então, o que acontece? Muitos brasileiros que tem uma situação melhor no Brasil, vende casa, tudo, e compra casa em Portugal. Mas tem muita gente que faz isso, mas ela tem um rendimento no Brasil, entende? Ela não tá vindo pra cá pra se aventurar. Ela não tá indo pra Portugal pra se aventurar e pra ganhar dinheiro em Portugal. Ela tem lá o seu rendimento no Brasil. Ela tem uma segurança lá no Brasil. Né? Então é diferente, existem brasileiros de várias situações em Portugal hoje, aqueles que estão desesperados porque ganha pouco e não sobra dinheiro, e tem aqueles que estão vivendo bem, porque tem lá os seus rendimentos fora de Portugal. Brasileiros que vieram para cá assim, também vieram atrás de segurança e de saúde, né? Comprar apartamento e não vieram atrás de dinheiro, vieram na realidade atrás de segurança e saúde, porque eles na realidade têm como se manter com o rendimento que eles têm no Brasil. O importante que eu peço aqui para vocês desse vídeo é: pensa com carinho, faça as contas, pensa com carinho nessa parte financeira, tá? Para não chegar lá e você ficar frustrado. Principalmente se você tá indo com visto de turista, porque você pode ganhar menos que o salário mínimo. Faça um planejamento. Se você tiver condições de ter uma reserva de dinheiro, né, ter um dinheiro guardado, melhor ainda, você vai passar menos perrengue. Se você não tem, vá preparado. Vá preparado, porque a realidade é essa que eu falei. Não sobra dinheiro, tá? O que sobra é pouco. Claro que vai depender da sua sorte, vai depender do seu esforço, vai depender do que você sabe. Se você é uma pessoa que estudou, você pode tentar trabalhar na sua área, né? Se você tem faculdade, você pode tentar trabalhar na sua área. Porém, em Portugal, muita gente formada com diploma não consegue emprego e também não vai ganhar um salário que você vai falar: nossa, tô ganhando muito bem. Não, você vai ganhar um salário que vai dar para você sobreviver. Por quê? Porque quanto mais você ganha em Portugal, mais você paga de IRS, tá? Então, você fala: vou ganhar 3 mil euros. Quem ganha 3 mil euros, gente, e for solteiro, sem filho, vai descontar horrores pro IRS. Então, pensa bem, gente, se planeja certinho, principalmente nessa parte financeira que eu tô falando pra vocês, dos descontos. Os descontos em Portugal são muito altos de IRS, principalmente pra quem é solteiro e pra quem não tem filhos. Agora, se você é o brasileiro que tá indo para Portugal e fala: não, vou montar um negócio em Portugal, tenho dinheiro, quero chegar lá, quero montar um café, ou quero abrir um restaurante, ou vou abrir um outro tipo de negócio em Portugal. Ótimo. Ou você é aquele brasileiro que fala: não, eu vou trabalhar por conta própria, eu vou trabalhar de motoboy, eu vou fazer entrega. Essas pessoas, tanto quem vai trabalhar por conta própria, como autônomo, e quem vai abrir uma empresa, gente, estejam cientes de uma coisa. Aí você fala: eu sei disso, mas tem muita gente que não sabe. Não sonegue imposto em Portugal. Se você tem uma empresa, tá? Se você tem uma empresa ou se você é trabalhador autônomo, não sonegue impostos em Portugal. Porque eles vão descobrir. E quando você perceber, você vai ter uma dívida imensa na segurança social, no IRS para pagar. Por que eu tô falando isso, gente? Portugal tem um sistema em que eles sabem tudo. Eles sabem quanto você ganha, eles sabem quanto você gasta. Então, não tem como você fugir dos impostos. Não tem. E todo mundo em Portugal, não todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas em Portugal pedem nota do que compra, né? Então, eles pedem o cupom fiscal. E por ali não tem como você fugir, que você vai sonegar se todo mundo tá pedindo as suas notas. Não tem como sonegar impostos, sabe? E se você fizer isso, esteja ciente que se você for pego, o pagamento de impostos em Portugal é pior que o leão do Brasil. Se você estiver devendo, gente, o IRS, se você estiver devendo, se você estiver com dívida e você não pagar, e você tiver comprado um apartamento em Portugal, tiver uma casa em Portugal, tudo que você tiver vai ser penhorado para pagar a dívida. Então não acha que a sua dívida vai morrer, que você vai embora e não vai pagar a sua dívida. Sua dívida não vai morrer, ela vai ficar lá e eles vão dar um jeito de cobrar ela. Se o marido morrer e deixar a dívida, a mulher tem que pagar a dívida. Se não pagar, ela vai ter que sair da casa porque a casa vai pagar a dívida. Entende? Então, ninguém consegue sonegar impostos em Portugal. Não digo ninguém, porque ainda existem poucas pessoas que até conseguem fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas que é difícil, a pessoa vai ter que suar muito.
para conseguir sonegar imposto em Portugal. Você acha, ah, não, eu tô conseguindo, ninguém falou nada, ninguém viu nada. A conta vai chegar. A conta vai chegar, gente. Por que eu tô dizendo tudo isso também? No Brasil, o Brasil, gente, a Receita Federal do Brasil foi para Portugal aprender o sistema português. E esse sistema português vai ser implantado no Brasil. Eu não sei quando, gente. Isso foi em 2016, 2017. Provavelmente não está muito longe do Brasil começar a fazer a mesma coisa que Portugal. Eles vão saber toda a sua vida. Quanto você gasta com saúde, quanto que você gasta com educação, quanto que você gasta com roupas, quanto que você gasta no supermercado. Eles vão saber sua vida toda. E você não vai ter como sonegar impostos. E isso brevemente vai acontecer no Brasil também. E tudo com um modelo português que o Brasil pagou para ter o modelo português de sistema, onde a pessoa fica impossibilitada de sonegar impostos. Essa dica número 9 foi uma dica bem grande, né, gente? Eu falei sobre sonegação de impostos, eu falei sobre o IRS, eu falei sobre segurança social e falei um pouco sobre as contas que você tem que fazer, do que vale a pena e do que não vale a respeito dos aluguéis, o quanto você vai ganhar, o quanto você vai pagar de imposto e o quanto você vai ter que gastar para sobreviver com roupa, comida, supermercado, eletricidade, que é super cara em Portugal, a eletricidade. Para comer, as coisas também aumentaram, né, gente? Assim como em todos os países, né, os produtos no supermercado aumentaram. Então, o custo de vida aumentou, né? Tanto na alimentação, como no combustível e por aí vai. Dica número 10. Nessa dica número 10, eu vou fazer um apanhado geral, tá, gente? Sobre as outras coisas. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Não vá para Portugal com os costumes que você tem no Brasil. Muda a sua cabeça, muda a sua mente. Sabe? Abre a sua mente. Tenta se integrar na cultura portuguesa, sabe? Tenta se integrar na cultura, né? Ver como que os portugueses vivem a vida deles. Porque tem muita gente que sai do Brasil e quer levar o Brasil para Portugal. Tenta se integrar na cultura, tenta viver como um europeu, né? Por que eu digo isso? Gente, Portugal, você vai ter reclamação com barulho, tá? Lá tem, a partir de um certo horário, não pode ter barulho. Então, se você for uma pessoa muito barulhenta, provavelmente você vai ter problemas com seus vizinhos, tá? Então, lá o barulho é uma coisa que as pessoas vão reclamar. Então, tenta não ouvir música alta. Esses dias eu vi uma brasileira dizendo que os brasileiros estão transformando as praias de Portugal nas praias do Brasil, levando aquelas caixas de som, colocando música alta na praia. Gente, as pessoas saem do Brasil e querem fazer nos outros países o que fazem no Brasil, sabe? Então, tenta mudar a sua mente. Falar, deixa eu tentar ver como é que eles vivem, sabe? Faz uma experiência de viver como as pessoas, como os nativos vivem, para ver como é a vida deles e para ver como você vai se sentir. Talvez você goste mais, né, do que aquilo que você estava acostumado de fazer no Brasil. Tenta fazer amizade com os portugueses. Os portugueses, a princípio, gente, eles são pé atrás, tá? Eles não confiam logo de cara nas pessoas. Mas com o tempo ali, eles conhecendo vocês aos poucos, né? Eles vão fazendo amizade. E depois que eles confiarem em vocês, eles vão ser os melhores amigos que vocês tiveram. Coisa também, gente, é tentar ter respeito pelos nativos, né? Porque você só vai ser respeitado se você também respeitar. E afinal, você não tá no seu país, né, gente? Você é um estrangeiro, você tá no país de outras pessoas. Então, você tem que respeitar os nativos, as pessoas que são dali, né? É claro que você também não vai sofrer, sei lá, um episódio de xenofobia ou um episódio de ser totalmente desrespeitado e ficar calado. É óbvio que não, né, gente? Mas muita gente confunde um pouco as coisas. Os portugueses, eles têm uma maneira de ser em que eles não são como os brasileiros, que estão sempre assim, sei lá, sorrindo. Eles são mais fechados, né? O povo europeu é mais fechado. Então, você vai encontrar, assim, às vezes, respostas mais secas. E aí você vai falar, ah, aquela pessoa tá sendo mal educada comigo, tá sendo grosseira comigo. Não é que eles estão sendo grosseiros, não é que eles estão sendo mal educados. É que a maneira deles de falar. Eles falam assim com as pessoas, sabe? Eles falam de uma maneira mais seca, não é a gente que fala, ah, então, não sei o quê, já conversa, já fala da vida. Não, gente, é diferente, eles têm uma maneira um pouco mais fechada, né?
tanto no atendimento, como no início de amizade. Eles são mais fechados, eles têm uma maneira mais seca de dizer, eles não vão ficar ali te bajulando e nem falando, ai, meu amor, minha querida, nada disso. Então, não interprete isso mal, né? Não interprete isso como uma grosseria ou como o fato de estar sendo mal educado com você, né? Dê um tempo para conhecer as pessoas. É claro que, como eu disse, né? Se você estiver passando por um episódio de xenofobia ou a pessoa estiver realmente, de fato, sendo mal educada com você, você também não é obrigada a aguentar todo tipo de coisa. Você pode responder por si mesmo, né? Mas eu garanto que se você tratar com respeito, você vai ter respeito de volta. Não só em Portugal. Em todos os países, gente, tem xenofobia. Todos. No Brasil, tem xenofobia. Todos os países têm xenofobia. Todos. Por quê? Porque em todos os lugares você vai encontrar pessoas preconceituosas. E você vai encontrar pessoas que não são preconceituosas. Pessoas que aceitam as pessoas de fora, que aceitam também conhecer a cultura das pessoas que vieram, então, morar no seu país. A experiência de uma pessoa não quer dizer que vai ser a sua experiência. Isso eu digo tanto para esses fatos de xenofobia, como para trabalho, né? A vida de uma pessoa que foi para Portugal, que tá ganhando, sei lá, um salário razoável, que tá vivendo bem, vamos dizer assim, pode não ser a sua experiência, né? Ou a experiência de uma pessoa que foi para Portugal e se deu mal, né? E falou, não, eu não conseguia pagar minhas contas, eu tava, né, literalmente passando necessidade e eu voltei pro Brasil, pode ser que a experiência dela não vai ser a sua. Mas tenha a ciência, diante do que eu disse aqui, de que as contas em Portugal não são fáceis. Se você foi para Portugal com um objetivo, né? Não, eu vou tentar arrumar um emprego para ganhar pelo menos ali para eu poder me sustentar, ter uma vida digna, e as coisas não estão dando certo, né? Ali você tá tentando e não tá conseguindo. Tenta abrir, sabe? Abrir o seu horizonte, tenta enxergar outras oportunidades, tenta mudar o rumo do seu objetivo, porque se não deu certo com uma coisa, pode dar certo com outra. Então, tenta ver ali realmente se existe algo que você possa mudar para atingir o seu objetivo, ou se você mudou o seu objetivo, para que você possa chegar até o seu novo objetivo. Então, esteja sempre aberto, sempre atento, sabe? Ao que está acontecendo. É importante focar nos objetivos, mas mudar o rumo se necessário. Agora, se você foi para Portugal, já tá uns 6 meses em Portugal e você tá vendo que não vai as coisas, ou que você viu até agora, você viu que você não vai para nenhum lugar ali, né? Então, o mais sensato seria você, então, voltar pro Brasil. É muito triste quando acontece isso, né, gente? Mas também tem muita gente que volta. Existe esses casos de pessoas que ficaram decepcionadas porque foram pensando que ia ganhar muito dinheiro e chegaram lá e viram que a realidade é outra. E existe também aquelas pessoas que não são para imigrar, porque nem todo mundo consegue viver em outro país, sabe? Tem gente que tá tão acostumado com a sua cultura, com as suas coisas, que não consegue abandonar aquilo. Então vai para outro país e não consegue ficar ali, sabe? Quer voltar. Então, pensa bem antes, sabe, gente? Pensa bem antes, diante dos pontos que eu disse, sabe? De integrar na cultura, de mudar um pouco, de não querer levar, né, tudo que você fazia pro Brasil para o outro país. A parte financeira aqui em Portugal é muito importante, gente, porque, como eu disse, tá muito difícil agora, com o salário mínimo, sobreviver em Portugal. Então, assim, vai depender das oportunidades que você vai ter, vai depender de você, vai depender de muitos fatores, né? Se você se der bem em Portugal, você vai aproveitar muito, porque Portugal tem uma qualidade de vida absurda, o país é muito lindo, você tem muitas coisas que você pode fazer que são gratuitas, tem muitos parques, tem praias maravilhosas. A alimentação, apesar do salário ser baixo, a alimentação, né, para você comer com a sua família um final de semana na rua, não é caro, é barato. Então você vai ter qualidade de vida, as escolas são boas, os seus filhos vão ter uma boa educação, a saúde também funciona em Portugal. E depois que você se integrar na cultura, que você conseguir fazer amizades, se você tiver amizade lá com os portugueses, você vai ver que Portugal realmente é um país maravilhoso. O que falta em Portugal para ser, assim, um dos melhores países da Europa, ou o melhor país da Europa, é a parte do salário.
Nem os portugueses estão contentes com o salário, né, gente? Mas os portugueses vivem muito bem lá, porque tem a tão sonhada qualidade de vida que a gente tanto busca no Brasil, às vezes, e não encontra, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir, gente, porque cada vez que você curte o vídeo, mais pessoas vão visualizar esse vídeo. Então, deixa o seu curtir aqui para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas que estão querendo mudar para Portugal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar aqui no sininho, que toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser avisados. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu disse aqui e que isso possa ajudar vocês. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!